Santa Catarina conta com um diferencial dos outros estados, que é o nosso povo. Sem o trabalho do nosso povo, esse povo guerreiro, esse povo que acorda cedo e dorme tarde, a gente não conseguiria também executar esses projetos. Tenho certeza. Porque a mulher é a coluna da casa. Eu sinto muito orgulho de ver essas mulheres batalhando, empreendendo, criando, aprendendo, ensinando. Analisando agora o cenário mais amplo de todo o estado, como é que a senhora avalia os números que nós temos hoje? Olá, eu sou Patrícia Vanzin, jornalista, e hoje, com muita alegria, muita satisfação, estou aqui no Centro Administrativo do Governo do Estado, sendo recebida pela nossa vice-governadora do Estado de Santa Catarina, a senhora Marilisa Bem. Marilisa, que satisfação estar contigo. Muito obrigada por você me receber aqui. Para mim é que a satisfação é enorme receber a Patrícia aqui de Xanxerê e região para uma conversa informal. E olha, a nossa região, eu resido em Xaxim, trabalho em Xanxerê, estamos do ladinho de Chapecó, nossa região te manda um abraço, eu trago um abraço de toda a nossa região e convite para, assim que possível, você estar sempre conosco lá. Com certeza. Durante a campanha nós visitamos muito o Oeste e depois no primeiro e segundo ano de governo também nós fizemos muitas visitas a várias cidades lá do Oeste e eu gosto muito daquele povo. Quero mandar um grande abraço para o pessoal de Xanxerê e toda a região que me acolheram, que me receberam muito bem, com muito carinho, um povo amado, um povo trabalhador, é o povo catarinense que a gente está acostumado a ver, mas lá ainda tem um diferencial. Muita comida, bebida à vontade, calor humano à vontade. Então, o meu grande abraço e continuem assim. Olha, a gente costuma dizer, Marilisa, que a gente está numa região privilegiada. O nosso povo, mas não só do Grande Oeste, de Santa Catarina, nós somos um povo muito trabalhador. E esse governo veio com essa proposta de dar uma atenção especial às pessoas. Eu vi uma entrevista sua de algum tempo atrás que um dos motivos que a senhora aceitou o convite do governador Jorginho para compor a disputa eleitoral com um grande número de candidatos na época foi esse propósito dele, de dar atenção para as pessoas. Hoje, nesse exato momento do governo, como é que a senhora avalia? O governo está conseguindo dar essa atenção e cumprir esse propósito? Com certeza. Quando o senador Jorginho Melo me procurou, ele disse que queria ser governador e queria que eu fosse vice-governadora. Na hora eu fiquei espantada, não esperava um convite de tamanha responsabilidade. E aí eu disse para ele, senador, mas por que o senhor quer ser governador? O senhor já é senador, já é o cargo máximo. Não, Marilisa, o meu objetivo é cuidar das pessoas. Eu digo, como assim cuidar das pessoas? Eu tinha sido delegada de polícia por quase 30 anos e a gente via que o governo era muito distante das pessoas. Eu mesmo, como autoridade, não tinha acesso a governador, a deputado, era tudo muito difícil. Só na época de campanha que a gente conseguia ver os políticos. E naquela época os políticos eles estavam dando mais atenção a construir ponte, estradas e tudo mais, e por último o povo. E eu, como delegada, via que a maior preocupação estava com as famílias. As famílias não conseguiam emprego, não tinham habitação, não tinham condições de fazer um curso, era tudo muito caro. E eu sempre dizia, feliz do governante que um dia der atenção para as pessoas. Porque se a pessoa está bem, se ela não está doente, se ela tem condições de trabalho, se ela tem uma casa para morar, se ela tem uma escola para os filhos, se ela tem condições de cuidar dos idosos, se tem local para essas pessoas, né? A pessoa própria, ela se vira, ela dá jeito. E naquele tempo, muitas e muitas e muitas famílias estavam, assim, numa situação miserável. E as pessoas continuavam inaugurando, colocando placa de governador, disso, daquilo. E quando o Jorginho me disse, eu quero ser um governador diferente, eu quero dar oportunidade para as pessoas, eu quero arranjar emprego para as pessoas, eu quero fazer a faculdade gratuita para que os jovens tenham condições de ter
um diploma para poder ganhar mais. Eu quero acabar com as filas do SUS, que isso também era uma coisa que incomodava muito naquela época. Todo mundo que a gente falava, eu estou em 100º, 20º na fila. E essa cirurgia nunca saía, entendeu? Então, assim, ele me colocou isso. Eu disse, não, se o seu propósito é ajudar as pessoas a fazer um governo diferente, um governo de portas abertas para receber o povo e escutar o povo, eu concordo em ser sua vice. E assim foi feito. E como você me perguntou, como eu estou hoje? Eu estou muito orgulhosa em fazer parte desse time, trabalhar ao lado do nosso governador Jorginho Melo, porque ele realmente está cumprindo com o que ele prometeu. Nós já zeramos a fila das cirurgias eletivas, fizemos mais de 805 mil cirurgias, estamos dando continuidade, nós queremos que as pessoas não esperem mais tantos anos para realizar a sua cirurgia, que voltem ao mercado de trabalho, que também é um peso para a família, uma pessoa doente dentro de casa. Ele fez a faculdade gratuita, foi elaborado esse programa, maravilhoso. Quantas pessoas a gente encontra na rua, graças a Deus, meu filho queria fazer medicina, meu filho queria fazer engenharia, mas com o que a gente ganha, a gente não tem condições. Então essas pessoas, elas realmente vão ser o que elas pretendem, ser doutor. Porque antes a pessoa tinha que desistir de um sonho para trabalhar numa loja, numa mecânica, nada contra essas profissões, são todas profissões honradas, mas o sonho da pessoa ficava frustrado. Então hoje não, hoje nós teremos médicos capacitados, por quê? Porque isso é um dom, a pessoa já vem com essa vontade, ela só precisa de uma oportunidade. Um incentivo. Um incentivo, que é o que o Jorginho Melo está fazendo. E nós estamos fazendo através da assistência social. Agora também lançamos aí o Plano Estadual de Políticas Públicas, que foi encabeçado por mim aqui dentro do meu gabinete. Para quê? Para a gente identificar em todos os municípios qual a situação da mulher. Por que da mulher? Porque a mulher é a coluna da casa. Geralmente é a mulher que acaba sendo abandonada e ficando com os filhos. É a mulher que custa mais a morrer, no caso, porque tem mais idosas no nosso estado do que idosos. Então ela fica com os filhos, com os netos, muitas vezes. Então nós precisamos identificar o que tem em Xanxerê, o que está faltando para a mulher, no caso, a família dessa mulher em Xanxerê. É problema habitacional? Então vamos fazer um programa para construir casas lá. O problema é energia trifásica, o pessoal quer investir mais, contratar mais pessoas, mas não dá porque o maquinário não aguenta. Então vamos levar energia trifásica para lá. E esse plano de políticas públicas para as mulheres vai analisar isso, então? Sim, vai analisar. Em todos os municípios, será feito pela FAPESC, né, um edital, nós vamos chamar bolsistas, no caso de pós-graduação e graduados, para que eles sejam contratados, e em cada município vai ter uma pessoa que vai fazer o levantamento dessas informações. Junto à prefeitura, assistência social, vai fazer visita em loco, ver como é que está, quantas pessoas estão desempregadas, por que elas estão desempregadas? Porque falta qualificação. Então, vamos fazer mais cursos nessas regiões. Vamos levar talvez uma faculdade que está precisando, ou precisa levar uma indústria para lá, para a cidade crescer. Então, diante dessas informações, a gente vai fazer ações de acordo com cada região. E de acordo com a sua experiência, que a senhora foi a primeira delegada a implantar a Delegacia da Mulher, isso mesmo? Em Joinville. Em Joinville. A senhora atuou muito com mulheres vítimas de violência. Com certeza. Analisando agora o cenário mais amplo de todo o Estado, como é que a senhora avalia os números que nós temos hoje? Olha, hoje nós temos um número grande porque também a população aumentou. Sim. Mas nem se compara à década de 90, quando eu fundei a primeira Delegacia da Mulher em Joinville, onde nós tínhamos quase toda semana um homicídio, que na época era homicídio, não era feminicídio, não tinha lei ainda, um homicídio contra a mulher, contra a criança, contra idosos. Eram verdadeiros bárbaros, os companheiros, os maridos, os padrastos. Então, assim, vendo hoje nós temos ainda índice de violência contra a mulher, mas hoje a mulher, graças a Deus, ela tem mais orientação, ela tem na televisão, ela tem na internet, no WhatsApp, em tudo quanto é lugar, ela tem informações, ela tem um local onde ela possa se dirigir.
certo? Onde ela possa narrar o problema, onde ela possa ser socorrida. Nós temos na maioria das delegacias, psicólogas, e agora nós estamos instalando as salas lilás. Lá em Xaxim a gente já tem a sala lilás. Olha que maravilha, a sala lilás, você que está nos ouvindo, que sofre algum tipo de violência, por favor, procure a delegacia, vá até a sala lilás. Mas o que é a sala lilás? A sala lilás é um departamento dentro da delegacia, porque não dá para fazer delegacia da mulher no estado inteiro, porque a gente não tem nem pessoal, né, para poder colocar nessas delegacias. Então, o que a gente fez? A gente fez essa sala lilás, é um local privativo, a mulher chega lá, diz que é violência doméstica, ela entra nessa sala, ela vai ser recebida ou por uma psicóloga, ou por uma investigadora, ou por uma delegada, se por que tiver na cidade, e aí ela vai poder narrar com tranquilidade. Porque no primeiro momento, a mulher agredida, o que ela quer? Ela quer o acolhimento, ela quer que a pessoa entenda, se compadeça com o problema dela. Quando ela pega confiança na conversa, ela fica mais livre e ela fica mais segura para tomar alguma decisão. Muitas, na época que eu fui delegada, elas tinham medo, pavor de fazer o boletim de ocorrência. Doutora, mas se eu fizer o boletim de ocorrência, ele vai me matar. E se a senhora não fizer o boletim de ocorrência, ele vai lhe matar do mesmo jeito. Então, me deixa te ajudar. Então, na época, a gente tinha que convencer as mulheres a fazer o BO. Que hoje isso nem passa pela cabeça de ninguém. Aconteceu alguma coisa, vai na delegacia. Mas elas tinham medo porque os maridos diziam, se tu for na delegacia, eu vou me separar, vou te deixar na rua com as crianças, porque tudo que tem aqui é meu, tu não tem direito a nada, tu nunca trabalhou. Então elas acreditavam nessas inverdades que eles contavam. E por isso elas temiam. E por isso muitas mulheres foram assassinadas naquela época. Porque tinha mulher que dizia, não, eu não vou sair da minha casa que eu vou perder os meus direitos. E acabou sendo assassinadas. Sim. E agora uma das lutas, então, também é desse plano de políticas para as mulheres, é buscar estrutura, uma estrutura conjunta, para que a mulher dê continuidade à vida, posteriormente a uma separação, algo assim. E eu fiquei sabendo de uma história, de uma receita de bolacha. Que história é essa, vice-governadora? Antes de eu falar da bolacha, eu vou falar que nessa sala lilás também, nós já fizemos uma parceria com a OAB, onde advogados e advogadas vão atuar para dar mais informações, não só de violência contra a mulher, mas como a separação, pensão alimentícia, a delegacia vai poder fazer encaminhamentos para empregos, enfim. Mas a história da bolacha é muito interessante, porque depois de muito tempo eu me aposentei e fui convidada a ser vice-prefeita de Joinville, né? E aí eu montei um grupo de mulheres, né? Que está ativo. Que está ativo. Tem mais de 400 mulheres. Olha e então a gente começou a fazer esse grupo na época que eu era candidata para fazer a campanha. Mas quando eu vi que a gente não ia ganhar a eleição, eu digo, não, vamos manter esse grupo de mulheres. Certo. E aí, cada uma tinha lá, uma fazia bolacha, outra fazia bolo, outra fazia, uma vendia colchão, outra vendia cortina, outra era costureira, enfim. Nós montamos esse grupo, que é um grupo de networking, tem um estatuto, né? Não pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, nem nada. Criado por uma delegada, obviamente. Criada por uma delegada. Então, assim, elas podem colocar 2 prints do seu negócio por dia nesse WhatsApp, e se eu quiser comprar alguma coisa dessa pessoa, eu vou no privado. Certo. Né? Então, a história da bolacha começou muito antes disso. Começou quando a gente estava na delegacia e a mulher me procurou, sempre com 3 crianças, ia lá toda semana dizendo que queria pensão alimentícia do marido. Eu dizia, mas minha senhora, a senhora não sabe onde ele está. Como é que nós vamos pedir a pensão alimentícia? O juiz, ela já tinha ido no fórum, o juiz tinha dito a mesma coisa e ela ia toda semana lá, toda semana com as 3 crianças, e um dia eu tinha recebido umas receitas de bolachinha e deixei em cima da minha mesa, da delegacia. E ela apareceu lá de novo, choramingando, que estava na casa da cunhada, da prima, da irmã, da colega. E aí eu disse, minha senhora, as crianças estão esperando uma atitude sua. Se o seu marido não aparecer nunca mais, arregaça a manga e vai trabalhar, pega essas receitas aqui de bolacha, vai fazer bolacha, vai vender, vai fazer alguma coisa. Passou. Eu fui para a delegacia nova, né? Depois de alguns anos, quase 10 anos depois, eu fui para a delegacia nova. E aí a minha funcionária subiu escada rápido. Doutora, a senhora não sabe quem é que está aí na sala, na recepção. Eu digo, como é que eu vou saber? Tanta gente. A senhora lembra daquela mulher que vinha com as 3 crianças pedindo pensão alimentícia para o marido e não sei o quê? Daí eu falei,
Sim, eu lembro do caso, porque os nomes a gente não lembra, mas os casos eu lembro até hoje. E aí eu disse, sim, mas ela será que veio pedir pensão alimentícia? Agora as crianças já devem ter até 18 anos, já são maior de idade, mas faz ela entrar, Sim. faz ela entrar. Aí ela entrou, perguntou, a senhora lembra de mim? Eu digo, agora eu lembro porque me contaram a história, que a senhora queria pensão alimentícia. Pois é, daí a senhora me deu aquela receita de bolacha, eu fui para casa, resolvi comprar 5 quilos de trigo, fermento, e comecei a fazer pão. E os meus filhos começaram a levar nas casas e vender esse pão. E assim eu fui crescendo, fui fazendo na minha sala da minha casa, fui aumentando, e hoje eu tenho uma padaria. Falei, mas que ótimo, que maravilha! E o que te traz aqui? A senhora lembra daquele marido que eu tinha? Pois é, ele voltou. Agora ele quer 50% da padaria. Sim, cobrando. Cobrando. Na época que era para ajudar, ele desapareceu. Então, assim, ali eu vi que a mulher, ela já nasce empreendedora. A força da mulher de se reinventar. A força da mulher. Quantas iam trabalhar de zeladora, de faxineira, de diarista, cozinheira, faziam doce em casa para vender, faziam pão, faziam bolacha, se viravam. Então, quando eu montei esse grupo de mulheres, esse era o interesse, despertar na mulher o empreendedorismo. Você que tem capacidade de fazer alguma coisa, seja artesanato, seja dar aula de inglês, seja fazer alguma coisa, uma limpeza, uma costura, enfim, né, junte-se ao nosso grupo. É o que acontece até hoje. E esse pode ser um conselho seu para as mulheres que nos acompanham, que se reinventem, que busquem uma atividade, que esses casos de separação, divórcio, podem acontecer na vida de qualquer um, ninguém está livre, mas que ela não desanime, que erga a cabeça e continue sua vida. Porque até a morte é uma separação. Sim. Né? Às vezes a pessoa é jovem, mas o marido morre, e daí como é que vai continuar a vida? Né? Tem que sustentar os filhos, tem que se sustentar, tem que pagar aluguel, como que fica? Então hoje já não se admite mais que a mulher não trabalhe fora. Antigamente era uma regra. Mulher casou, tinha que ficar em casa. Até mesmo porque não tinha creche para as crianças antigamente. Muitas vezes sem opção mesmo. Sem opção, elas tinham que ficar. Às vezes até mulheres que trabalhavam fora antes de casar, ganhavam os filhos, tinham que ficar até 6 anos, a criança completar 6 anos de idade, para daí colocar na escola, para daí voltar ao mercado de trabalho. Hoje não, hoje nós temos creche, nós temos escolas, nós temos para todas, berçário, para todas as idades. E hoje também o mundo ficou muito caro. Então o homem sozinho também tem dificuldades, né, em conseguir manter a sua família. E a ajuda da mulher é bem-vinda. E graças a Deus que isso acabou, porque antigamente elas eram impedidas até de estudar e de trabalhar. Muitos pais diziam, para que a minha filha vai estudar? Ela vai arranjar um homem, vai casar e o marido vai sustentar ela. Então isso já não se escuta mais dizer. E hoje eu vejo, você perguntou há pouco como que eu vejo hoje como vice-governadora. Eu sinto muito orgulho de ver essas mulheres batalhando, empreendendo, criando, aprendendo, ensinando. Gente, é uma coisa muito linda quando eu vou numa reunião de mulheres e que eu verifico que as mulheres elas já estão mais seguras, elas já não estão assim com aquela cabeça baixa de depressão, de sofrimento, de vítima. Não, agora elas são possuidoras da própria vida. Hoje elas têm vontades, hoje elas têm direitos, hoje elas conhecem os direitos, porque os direitos sempre existiram, mas hoje elas conhecem esse direito. Então elas estão educando uma nova geração de meninos e meninas em igualdade. Né? Hoje a menina lava a louça, o menino enxuga a louça, hoje os dois fazem os cursos iguais, não tem preferência, esse é menino, vai estudar mais porque a menina não precisa. Não, graças a Deus. E eu estou muito feliz em ser vice-governadora e poder estar junto com esse time de secretários maravilhosos que nós temos em todas as áreas, que estão ajudando a fazer curso de qualificação para jovens, técnico-profissionalizantes, né, na saúde, atendimento especializado para as mulheres, na habitação, que a gente está fazendo várias entregas de casas e apartamentos para as pessoas mais carentes, enfim, a gente está dando o começo.
No empreendedorismo, o Pronamp Mulher, o Pronamp Catarinense, várias linhas de crédito para as mulheres rurais, né, do agronegócio, que elas lá trabalham muito. O pessoal pensa que as mulheres no oeste, no meio oeste, não trabalham, elas trabalham muito. Tem lá a agricultura familiar, elas estão juntas desde a primeira hora da manhã até a última hora, na hora de dormir, elas estão junto, elas são parceiras, elas tiram leite, elas fazem geleia, elas fazem cuca. Elas trabalham demais. E já nos grandes centros as mulheres trabalham em empresas, em indústrias, em comércios, já é um pouco diferenciado. Mas a mulher no todo está trabalhando muito e nós mulheres ficamos muito orgulhosas com essas atitudes que as mulheres vêm tomando atualmente. Verdade. Voltando a falar especificamente sobre a nossa região oeste, Marilisa, a gente escuta falar e eu te trago essa palavra do povo da nossa grande região, que é um povo muito trabalhador. Nós temos um grande número de municípios no Grande Oeste e muitas empresas, agroindústrias muito fortes, agricultura familiar dominando a nossa região. E o que as pessoas dizem é que nós precisamos estrutura para trabalhar. Quando as pessoas dizem isso, elas se referem à qualidade das estradas. E nós sabemos que o governo do estado tem implementado o programa Estrada Boa. Sim. Vice-governadora, para a região oeste catarinense, nós podemos ficar tranquilos que nós seremos atendidos com essa reivindicação de ter estrutura de estradas boas? Com certeza. Primeiro, quando nós assumimos o governo, o primeiro ano foi para colocar a casa em dia. A gente recebeu o Estado, né, com uma dívida de 3 bilhões e logo em seguida nós tivemos uma grande enchente que atingiu 145 municípios do nosso estado. Então, o primeiro ano foi para atender essas pessoas, né, que estavam numa situação extremamente difícil, e também para sanar essas dívidas. Aí no ano seguinte nós já começamos a fazer os programas, começamos com o programa de saúde, depois a educação, e agora temos também um dos programas é o Estrada Boa. O que foi feito? Foi feito um programa de 50 em 50. Então foram elencadas 50 piores estradas para começar. E depois mais 50, e depois mais 50. O que a gente quer no governo do estado? O que o nosso governador Jorginho Melo deseja? Ele deseja melhorar todas as estradas. Por quê? Porque ele é um homem com ideias avançadas, ele é inovador e ele quer trazer o turismo para Santa Catarina. E ele já viu que nesse último verão, agora mesmo, nós tivemos aí tanto de avião, de ônibus, de turistas de todos os lugares. Eles estão escolhendo Santa Catarina porque é um estado seguro, é um estado bom de ficar, é um estado, como você disse, de pessoas trabalhadoras, que tem hotéis limpíssimos, ruas limpas, enfim. Mas para esse pessoal poder fazer o turismo rural, que é lá da região de vocês, que tem muitas belezas, só que tem estradas ruins. Então o objetivo do nosso governador e da nossa equipe da infraestrutura é fazer com que essas estradas fiquem de acordo para que o turista possa se locomover com tranquilidade. Nós estamos também com a Secretaria de Portos e Aeroportos, né, trabalhando bastante para quê? Para transformar, pavimentar, melhorar a estrutura desses aeroportos para que as pessoas possam também ir de avião, de helicóptero, mas precisa ter estrutura. E a senhora esteve há pouco tempo em Dionísio Cerqueira também, onde a gente o nosso estado faz fronteira também com a Argentina. Sim. Um lugar ali no extremo oeste com uma dificuldade grande de estrutura de estradas, mas também a senhora esteve por um motivo específico com relação ao Porto Seco de Dionísio Cerqueira. Qual foi o objetivo? O objetivo foi conhecer as instalações, saber que é mais um motivo para aumentar a renda das pessoas lá, porque vai aumentar o número de trabalho, vai aumentar o número de pessoas transitando por lá, vão ser turismo de negócios para lá, então muitas empresas também vão participar. Para nós é um orgulho que seja no estado de Santa Catarina, lá em Dionísio Cerqueira. Porque Dionísio Cerqueira fica longe, mas tem a estrutura necessária para um porto seco. Né? Porque faz a divisa com a Argentina. E o escoamento da nossa produção, que o Santa Catarina é um celeiro de produção também alimentícia. Essa é outra preocupação do Jorginho, que ele tem com o escoamento dos nossos produtos. Por quê? Os nossos portos
né? Nós temos aí 5 portos que podem escoar essas mercadorias, mas com a BR do jeito que está, a 101 aqui mesmo, ninguém passa mais, né? Então ele tem um projeto de fazer a via mar, que vai sair aqui de Biguaçu até Joinville, por dentro, né, que vai melhorar esse acesso da BR-101, e também ele já sonha, né, com um trem que venha lá do Mato Grosso do Sul até os portos aqui do litoral. Por quê? Porque daí também não precisa tanto caminhão na estrada, mas tudo a seu tempo. Nós temos muitos projetos que a gente quer fazer ainda, espero que Deus dê saúde ao nosso governador, que ele tenha vida longa, para realizar todos esses projetos maravilhosos que ele quer fazer para Santa Catarina. Santa Catarina conta com um diferencial dos outros estados, que é o nosso povo. Sem o trabalho do nosso povo, esse povo guerreiro, esse povo que acorda cedo e dorme tarde, a gente não conseguiria também executar esses projetos. Tenho certeza. E, vice-governadora, a senhora fala muito do governador Jorginho. O entrosamento de vocês de trabalho segue sendo o mesmo desde o convite dele para a senhora para ser vice-governadora? Cada dia melhor. O governador Jorginho Mello é um homem muito humano, é um homem simples, de um coração enorme, que só quer fazer o bem. Então, assim, a gente tem que fazer tudo o que pode, eu faço o que eu posso em atender quando ele vai viajar, eu recebo embaixadores, eu vou nos eventos, eu vou nas solenidades, tudo para diminuir um pouco a quantidade de compromissos que ele tem. Mesmo nós dois atendendo, sem parar, ainda a gente fica a desejar, porque muitas agendas a gente não consegue cumprir, como agora no mês de março. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Todo mundo queria que eu estivesse em todos os lugares, dia 8. É impossível, né? Então a gente marcava para o dia 9, para o dia 10, ainda tem solenidade que eu tenho que ir ainda agora em abril, maio. Né? Tenho certeza. Por quê? Porque é impossível atender a todos, mas a gente está fazendo, a gente recebe de portas abertas, a gente encaminha os pedidos, as demandas para os nossos secretários, que também recebem, acolhem e tentam resolver. Quando não dá para resolver, a gente diz, olha, infelizmente, para esse ano não vai ser possível, quem sabe para o ano que vem, ou quem sabe isso não será possível nunca por causa disso. Sim. Existe uma lei, nós somos cumpridores da lei, mas o mais importante, que eu mais gosto do governador Jorginho, é que ele é um governante que veio para servir e não para se servir do povo, como antigamente a gente tinha. Os políticos recebiam esses cargos, deputados, estaduais, federais, governador, mas eles não faziam administração. Eles ganhavam a eleição e no outro dia já estavam pensando na próxima eleição. E ficavam a desejar muitas vezes na administração, no cuidado com o povo, no cuidado com as estradas, com a saúde, com a educação, que sempre foi falado uma vida inteira, em todas as campanhas, o quê? Saúde, educação, segurança. São os temas principais. Só que nada acontecia, continuava sempre na mesma. E hoje, eu sou policial civil aposentada, sou uma delegada de polícia. Na minha época, eu tinha um Opala, velho, muito velho, que quando a gente saía tinha que amarrar a porta de trás para não cair. A arma era tão ruim que se tu fosse fazer um tiro ao alvo, tu acertava. Ao invés de acertar no bandido, tu acertava no refém. Né? Então a gente tinha que comprar a própria arma, porque senão a gente ia morrer, tá? Então o colete era a prova de bala de goma, era um colete de plástico azul escrito Polícia Civil. Né? Então a gente, num tiroteio, a gente era o alvo. Por quê? Porque não era um colete à prova de bala. Hoje, até vou ter uma reunião daqui a pouco lá na Cadepol para os novos formandos policiais e eu vou contar essa história que hoje, graças a Deus, estou vendo uma polícia bem equipada, com carros blindados, com colete à prova de bala, com boas delegacias, com toda a aparelhagem tecnológica que eles merecem. Enfim, é uma nova polícia que nasce. Né? Perto daquelas que a gente via que, para entrar numa delegacia era uma tortura, de tão suja, de tão estragada, de tão velha que era. E hoje nós estamos recuperando as delegacias, estamos fazendo reforma. Claro que não dá para fazer tudo de uma vez só, mas está tudo no planejamento da Secretaria de Segurança Pública, que aos pouquinhos, assim como a estrada boa, a gente vai concluindo com o tempo. E a senhora e o governador Jorginho já falam nas próximas eleições? A gente escuta por aí que o Jorginho já está pensando na eleição e vai tentar a reeleição.
A senhora vai ser novamente vice? Como é que está? Já se fala sobre isso? Isso só Deus que sabe. A gente conversa, assim, mas é como o governador pediu, inclusive, numa reunião de colegiado. Antes de pensar em política, vamos trabalhar. Por quê? Trabalhando, mostrando bons resultados, a gente pode se candidatar. Aí a gente vai ter uma boa aceitação. Né? A campanha, ela é feita disso. Eu ganhei como vice-governadora, tu sabe como? Pelo trabalho que eu fiz quase durante 30 anos em Joinville. Eu fiquei tão conhecida porque eu não era só uma delegada de polícia, eu era uma assistente social. Eu ligava para a Secretaria de Assistência, conseguia Bolsa Família, naquela época eram muito poucas que vinham, eu ligava para tudo quanto era igreja, para mim não tinha religião, era espírita, era católica, evangélica, tudo que tinha eu ligava, mandava as pessoas lá buscar as cestas, conseguia emprego para as pessoas, conseguia emprego até para os presidiários, eu prendia, e os outros delegados prendiam também, e aí uma vez resolveu sair do presídio e foi lá me pedir emprego. Disse, doutora, eu não quero mais voltar para o mundo do crime, quero ser uma pessoa honesta, tenho mulher, tenho filho, tenho isso. Aí passei a mão no telefone e liguei para uma empresa. Aí ele disse, doutora, pode mandar uma fundição, lá em Joinville, pode mandar ele aqui, porque nós estamos precisando pessoal para trabalhar aqui no forno, para nós não precisa ter antecedentes criminais, nada, porque era um serviço pesado que ninguém queria. Pronto, daí fiquei conhecida, todos que saíam da cadeia iam me procurar. Pedir emprego. Pedir emprego, era cobrador de ônibus e trabalhar nessa fundição, entendeu? Então assim, eu fazia, a pessoa chegava lá, chorando que foi no hospital, não foi atendida, eu passava a mão no telefone e ligava, aqui a delegada, a pessoa está aqui, assim, se vocês não atenderem essa pessoa, eu estou mandando ela de volta aí com a viatura, se vocês não atenderem, eu vou instaurar o inquérito. Não, doutora, pode mandar. Então eu fazia além do meu serviço, e por isso eu fiquei conhecida. Então, foi através do meu trabalho que eu fiz, que eu consegui ser vice-governadora. E não vai ser diferente de agora. Eu vou continuar trabalhando muito e lá na frente, se a gente decidir, né, vamos ver o que vamos decidir. E Pois aí... porque eu ouvi também que o seu nome está cotado, que também poderia ser uma ótima candidata a deputada estadual. Também, pensou por que nisso não? Também? Trabalho é trabalho. Trabalhar em prol do povo é o que eu sempre fiz. Né? Então eu já tenho condições de trabalhar, por quê? Porque a minha vida toda foi pautada nisso. Atender as pessoas, servir as pessoas, sempre. Né? E agora, como vice-governadora, eu só fiz, tendo mais poder, conseguir muito mais coisas para o nosso povo catarinense, principalmente as mulheres, que infelizmente ainda sofrem violência, muitos não buscam a delegacia, muitas ainda ficam em casa sofrendo, né? Mas assim, procurem, se você está sendo vítima de alguma violência, procure a delegacia. Procure as nossas psicólogas, se não quiser fazer o BO de imediato, senta com a psicóloga, conversa, ela vai te orientar. Então nós estamos aqui para servir. Olha, para a gente finalizar, porque eu sei que a senhora tem compromisso, uma última pergunta. Eu vi numa entrevista sua há um tempo atrás que quando a senhora recebeu o convite do governador Jorginho, a senhora pensou e foi falar com os pais. Sim. Para pedir, meu pai, minha mãe, o que vocês acham? Me conta, e agora? Tendo esse tempo de atuação, eles estão vivos? Sim, estão vivos, estavam aí comigo saúde. na Páscoa, 80 e 85. O que eles dizem agora da filha vice-governadora do estado de Santa Catarina? Quando eu fui pedir para eles, né, eu já tinha conversado com o governador Jorginho Mello, também tomei um susto quando ele me convidou, mas enfim, aí eu fui conversar com meus pais, mostrar para eles o que eu teria que fazer e tal, né, que eu tinha apreensão, porque nunca tinha sido vice-governadora, né? Sua mãe é professora aposentada. A minha mãe é professora de história aposentada. E o meu pai era desenhista projetista. Essa profissão nem existe mais, né? Mas enfim, naquela época ele também dava aula de desenho na escola. E aí eu sentei com os dois, estavam assim no sofá, os dois, eu me ajoelhei na frente, expliquei toda a conversa com o Jorginho e disse para eles que eu já sabia que a minha missão nesse mundo aqui era de servir, era de fazer sempre algo a mais pelas pessoas, né? E que eu teria uma oportunidade de fazer isso, mas que para isso eu precisava da bênção deles se eles concordassem. Aí eles me abençoaram, disseram que iam estar sempre orando por mim, como estão até hoje, orando, né? E estão muito orgulhosos, né, de ter uma filha como a 02, que o nosso governador é o 01, eu sou a 02. Sim. Assim é o que eles falam no governo, né? Sim. Então uma mulher nesse posto, né, podendo fazer trabalhos maravilhosos em prol
das pessoas. Uma equipe muito boa, nós não temos corrupção no nosso governo, a gente preza muito pela transparência, né? E também com a ajuda de todos os catarinenses. Eu imagino o orgulho desses pais. Ah, muito, muito. São muito gabosos. Tenho certeza. Eu quero pedir para o Kleber só me entregar. Nós trouxemos lá de Xaxim um presente para a senhora. Opa! Sim, presente. foi isso. É uma arte de uma artista de Xaxim, a Erliette Zavascki. Ela é pintora, ela faz artes em pintura em tela e também em cerâmica. Gente! Isso, olha. E pintado por ela. Meu Deus, que coisa mais linda! E veja com o seu nome personalizado. Olha que Marilisa! Exclusivo para a senhora. Gente, que coisa mais É uma linda. artista fantástica lá de Parece Xaxim. que os passarinhos estão vivos. É. Olha que coisa mais linda. Nunca tinha visto uma peça tão linda. É linda. Olha, maravilhosa. É da minha amiga Erliette. Eliette, um grande abraço para você. Muito obrigado de coração. Estou amando de paixão e com certeza vou tomar café todo dia aqui. Porque agora fiquei chique. Isso. Ai, que Marilisa, bacana. muito obrigada por me receber. Se possível, venha ao nosso Grande Oeste. Ah, com certeza nós faremos muitas viagens para lá, com certeza. E um grande abraço ao pessoal de Xanxerê, de toda a região, um forte abraço com muito carinho da vice-governadora.